informação na medida certinha. Hoje, o doutor Marcos Bernardini está com a gente. Vamos fazer um plantão de dúvidas sobre direito de família. E são tantas as questões a serem abordadas, né, doutor? As pessoas têm muitas dúvidas e é algo que está no dia a dia da pessoa, né? E que se modifica também, né? Muito. As leis mudam, as relações mudam. Cada dia surge um problema diferente que há muito tempo não se tinha, não se discutia, né? Então, a gente sempre tem que estar atualizado. Então aproveite e mande suas perguntas. Vamos ver a primeira da Lúcia? Recentemente descobri que estou grávida de 2 meses do meu ex-namorado. Posso pedir pensão antes da criança nascer para custear o pré-natal? Pode, né? Engraçado, isso foi uma alteração da lei por conta de uma situação que era vivenciada pelas mães. Mas não é pensão alimentícia? Não, são os alimentos gravídicos, né? Então, antes não se tinha possibilidade, né? Precisava esperar nascer, o pai assumir ou então, eventualmente, entrar com uma ação de investigação de paternidade para pedir, então, os alimentos. Mas e o custo que a mãe tem na gestação, pré-natal, exames, medicamento, roupa que muda, não é? Tudo isso precisa ser visto também. Não é? Então não pode ser colocado de lado. Por conta disso, então, em 2008 veio uma lei, que é a Lei dos Alimentos Gravídicos, e que traz então a possibilidade, já na gestação, a mãe então pedir, o juiz vai dar, e obrigar o pai, não é, a então custear, a fixar os alimentos. E esses alimentos, depois do nascimento, eles são convertidos para o filho, não é? Então vira a pensão alimentícia mesmo. E o valor depende... Aí vai depender da possibilidade do suposto pai, não é? E da necessidade da mãe. Então ela tem que comprovar quanto ela gasta, plano de saúde, as roupas, alimento, eventualmente tem algum alimento específico. Então aquilo que ela gasta, não é? E aí o juiz vai, com esse critério, em razão também do suposto pai, quanto que ele recebe, já vai fixar então um valor para, na gravidez, ele já colaborar com o filho. Não vou dizer isso em função da Lúcia, porque eu nem a conheço, mas de uma forma assim, né? Generalizado. E se de repente esse homem contestar que ele é o pai da criança? Então, essa é uma discussão que a gente tem. Por quê? Os alimentos, eles não podem ser revertidos. Eu não devolvo, não é? Porque alimento é aquilo que você usa para você comer. Então, a partir do momento em que eu recebi, eu usei para comer, eu gastei e não se devolve os alimentos, não é? E aí, se depois ficar comprovado que não era o pai, aí esse que pagou, ele pode propor uma nova ação, aí contra, então, aquele que indicou ele como sendo o pai, tentando pedir uma indenização por conta disso. Mas a lei não traz essa possibilidade. Não, a lei não diz sobre isso. Não é? É muito certo, né? É ruim. Então, assim, vai muito da mãe ter... discernimento. Exatamente, discernimento, bom senso, de não indicar alguém que não seja o pai, até porque ela pode acabar depois respondendo por um processo. Mas tem que apresentar provas? Tem que apresentar provas, mas diferente no caso da investigação de paternidade, que é feito exame de DNA e aí se comprova com certeza que é o filho, no caso dos alimentos gravídicos, isso não é necessário. A mãe, então, ela precisa apenas indicar indícios de que aquele é o suposto pai, seja por conta de uma relação, de um namoro, uma união estável. Então, ela demonstrando indícios, não precisa de prova robusta, não é? Mostrando indícios, então, de que ele pode ser o pai, o juiz já vai fixar. Então, por isso que precisa muito bom senso da mãe para que ela não indique alguém que eventualmente não seja o pai depois. Verdade. Vamos ver mais uma? Silmara, meu ex-marido mudou de emprego e diz que agora não tem mais registro em carteira e, portanto, não pagará mais a pensão fixada pelo juiz. Ele pode fazer isso? Seria fácil, né? Então, olha, eu estou desempregado, não pago mais. De jeito nenhum. Né? Então, a relação de emprego, de trabalho, né, do registro em carteira, não é requisito para o pagamento ou não da pensão. O juiz fixou, tem que pagar. Ponto final, estando ou não empregado. O que muda na prática, muitas das vezes, é que o juiz, ao fixar a pensão por conta do registro, ele também coloca a hipótese de desemprego, que normalmente é bastante menor do que a pensão fixada anteriormente no caso de registro. Né? Então, o comum na prática é o juiz fixar um percentual do salário líquido do pai, né? Então, que pode chegar até 33%, que é uma média que nós temos, né? E na hipótese de desemprego, ele fixa um percentual também, só que daí levando em consideração o salário mínimo, mas de forma alguma ele tem pagar, que ele pode não pagar, ele tem esse poder. Silmara tem que então contratar um advogado para entrar com uma ação contra ele. Contrata um advogado, vai executar os alimentos, ele vai ser intimado para pagar então a pensão ou justificar. Se não pagar, o juiz então decreta a prisão, que pode ser de 1 até 3 meses.
E o interessante, muita gente tem dúvida sobre isso. Até os pais. Vai falar assim, eu vou preso, mas eu não vou pagar. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. Não vai pagar do Exatamente. Jeito. Vai preso, pode ficar até 3 meses em regime fechado e ainda a dívida persiste. Gente, se é uma coisa que prende, leva o cidadão rapidinho para cadeia, é no pagamento de pensão. Exatamente. Vai para cadeia. Então, Silmara, conversa com o advogado, viu? Criatura... Eu não entendo essas coisas, né? Não estou trabalhando. E sabe o que é ruim? Infelizmente, tem muitos pais, nós vemos na prática, que por conta de estar registrado, ele acaba tendo desconto direto do seu salário. Direto à folha, ele acaba pedindo para ser mandado embora, fazendo acordo ou fazendo de tudo para ser mandado embora, exatamente para não ter o desconto, não pagar a pensão e depois fica difícil a mãe comprovar quanto ganha e tudo mais. É um absurdo, né? Você chegar a esse ponto para prejudicar o seu filho, né? Sim, é que mistura tudo num balaio só, né? Exatamente. A relação que tinha com a mulher, com os filhos. Com os filhos. Você separa da mulher, filho. Mas não Exatamente, a pensão é para o filho, é ele que vai usar, não é? Eventualmente, se a mãe não está fazendo bom uso daquele dinheiro, o pai pode pedir, inclusive, prestação de contas, para a mãe, então, demonstrar, por meio de documento, onde está gastando aquele dinheiro. Mas, de forma alguma, pegar e prejudicar, impedir o pagamento da pensão. Vamos ver mais uma. Márcio, sou filho único e fui excluído do testamento do meu pai. Eu, como único herdeiro, posso ter direito à herança mesmo tendo sido excluído? Então não pode excluir, né? Então não pode excluir. A herança, o testamento, ele só pode ser feito dispondo de 50% se eu tenho herdeiros chamados de necessários. Então, se eu tenho descendente ou ascendente vivo, eu não posso fazer um testamento deixando todo o meu patrimônio para outra pessoa que não para o meu herdeiro. Né? Exatamente. Não é possível aqui no Brasil isso. Nos Estados Unidos né? A gente vê algumas séries, eu deixei tudo para o meu gato, eu deixei tudo para fulano, deixei meu filho sem nada. Aqui não é possível. Se eu tenho um herdeiro necessário, então o filho é um herdeiro necessário, o pai ele só pode então testar, dar destino diferente de 50% do seu patrimônio. Então vamos dizer que o Márcio seja o único herdeiro. Sim. Mesmo 50% é dele. Os outros 50% o pai podia fazer o que queria, mas 50% é dele. O pai ou os pais, eventualmente, só podem fazer isso com o filho se propor uma ação e for declarada a indignidade do herdeiro. Então são casos muito graves. Como que né? é? No caso, por exemplo, da Richthofen, né? Que atentou contra a vida do pai. Matou o pai, matou o pai. Então, nesses casos, seria um absurdo, além de tudo, a pessoa ainda ter herança. Né? Então, somente nesses casos é que o herdeiro não recebe. Em todos os demais, ele tem direito. Mas a nossa legislação precisa passar por mudanças rápidas, né? Sim. E nós tivemos até alguma alteração em 2002, mas já tramita no Congresso um Estatuto do Direito de Família. Né? Então, já está no Congresso tramitando para atualizar. Até no caso da Richthofen que você mencionou. Ela teve um indulto, que para mim é um insulto, de sair da cadeia no Dia das Mães. Ela matou a mãe, ela sai no Dia das Mães. É absurdo. É absurdo. Isso não é culpa do juiz, gente. Isso é lei. É a lei. O juiz, ele só cumpre a lei. Exatamente. Muitas vezes colocam que o juiz... Né? Não, o juiz está cumprindo a lei. O problema é a lei, né, que está errada. Ele deve ficar tão mais indignado do que a gente. Exatamente. Porque a gente sabe de um caso, ele sabe de todos. Exatamente, né? É verdade. Vamos ver mais um? Adriana, faz pouco tempo me separei do meu marido após descobrir sobre vários casos de infidelidade. Ele chegou a ter outra família, inclusive teve filhos fora do casamento. Diante dessa situação, posso processá-lo? Só por isso, não. Né? Então, assim, adultério não é crime e não é considerado só por isso, não é possível pedir uma indenização. Então, só isso não. O que a gente vê na prática, que é possível você processar e ganhar até a indenização, é se eventualmente essa situação trouxe algum tipo de outro problema. Não é? Então, se de repente a amante ou a outra família foi até o serviço, às vezes acontece, publicou alguma coisa no Facebook, eu já tive casos em que fizeram blogs e contando de relacionamento, com contando fotos, a intimidade? Contando a intimidade. Mas tudo isso com o objetivo de denegrir a outra pessoa, não é? Achincalhar. Então, se eu tenho alguma coisa nesse sentido, aí é possível pedir indenização. Agora, só pela infidelidade não é motivo suficiente. Agora, não para a Adriana ficar mais chateada, mas enfim, a lei, né? Os filhos desse ex-marido dela, do outro casamento, que é
o outro casamento com a outra família, fora do casamento, tem direito à herança junto com os filhos dela. Né? Concorre igualmente, né? Então a nossa Constituição, não tem culpa, né? Exatamente, a nossa Constituição coloca em igualdade de condição o filho havido dentro do casamento ou o filho havido fora do casamento. Isso já há muito tempo, não é uma condição de eu desigualar o filho dentro ou fora do casamento. É filho, vai ter que ser tratado na mesma condição do que o havido na relação. Na mesma igualdade. Sim, exatamente igual. Vamos para a última pergunta? Da Rosália. Me separei do meu marido e na partilha de bens descobri que ele, anos antes da nossa separação, colocou a casa que morávamos no nome do irmão dele. Achei injusto o imóvel ser excluído da partilha, já que contribuí para inúmeras reformas que foram feitas. Como posso proceder, já que esse bem não entrou na partilha? Vai dar uma briga danada. Espertinho ele, Sim, né? E é muito comum na prática, viu? Às vezes o marido abre empresa em nome de irmão, tinha que assinar? mãe. Então, provavelmente quando ele comprou, já comprou em nome do irmão, não é? Então, assim, não poderia... Ele colocou a casa que morávamos no nome do irmão. Enquanto eles eram casados, transferiu para o irmão. Se foi durante a união, não poderia, ele consegue anular. Se foi antes, né? Então se pegou, comprou, ele pagou, mas passou diretamente para o irmão, ela vai ter que, então, chamar o irmão, anular essa venda, o irmão vai ter que provar, então, de onde veio esse dinheiro, anula essa venda e aí ela vai fazer uma ação de sobrepartilha. Vai ter que ter essa divisão. Mas é um procedimento bastante enrolado, né? Bastante burocrático, mas consegue sim, ela tem direito, só ir atrás de um advogado e ele vai conseguir fazer isso. Que demore 10 anos. Mas é dela e ela vai receber. Correção, né? Exatamente, vai vender isso, não pode deixar com que ele tome uma providência dessa. Mas nesse caso devia ser processado, né? Sim, porque isso é roubo. Ele vai ser chamado junto, viu? Isso, né? O marido vai ser chamado junto, espertinho. Ainda bem que você se livrou dele, Rosário. Exatamente, né? Se começou com uma casa, o que vai depois, né? Nossa Senhora, agradeça a Deus. Exatamente. Você vê como uma malice que vem pra bem? Verdade, verdade. Ainda bem que só foi um imóvel. Mas vai atrás dos seus direitos, viu, Rosália? Deixa eu aproveitar e lembrar, gente, que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que esclarecer as dúvidas. Nosso espaço abre aqui, mas infelizmente não dá pra gente responder pra todo mundo que manda as dúvidas. Então, constitua um advogado. Eu não tenho dinheiro pra contratar um advogado. A OAB serve. Sim, tem a Defensoria Pública. Sim, tem convênio da Defensoria com a OAB. Então, se a Defensoria, porque nós não temos muitos defensores, mas por convênio, então a Defensoria indica de forma gratuita, é bem tranquilo. O que não pode é ficar quieto. De jeito nenhum. Isso ou então pensa assim, vai demorar 10 anos de encrenca. Faz uma terapia paralela, que também você pode fazer gratuita. É importante, eu sempre digo isso para o cliente, olha, colocou o problema com o advogado, esquece. Esquece o advogado, quando você menos esperar, ele vai te ligar e falar assim, olha, deu certo, saiu, tá aqui, tá resolvido. Que normalmente... Não adianta ficar remoendo isso. A contraparte vem atormentada. É verdade, mas não adianta remoer. Tem que tentar deixar de lado, olha, eu transferi para o advogado, a gente se formou, estudou para isso, para cuidar de problema. Continua estudando. Exatamente. Então, larga na mão do advogado e aí vai viver a sua vida que uma hora a gente consegue resolver. Na verdade, vocês trabalham só com problema, né? O dia inteiro. Eu digo isso para os meus alunos, que a gente gosta de problema e vive com isso, né? Ainda bem que tem quem gosta, que eles resolvem os nossos, é verdade. Né? Lembrar, gente, vou passar o site Dr. Marcos Bernardini, qualquer dúvida que você tenha, quer saber um pouco mais sobre o trabalho dele, pode acessar. É www.marcosbernardini, com i no final.com.br. Quer sugerir algum tema? Pode mandar pra gente, Dr. Marcos retorne, a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Obrigada.